E aí, pessoal, tudo beleza? Hoje a gente vai falar uma questão super interessante. A gente vai falar sobre hidrogênio combustível, uma reação termoquímica, caindo lá na FAMERP. Vamos ver? Bom, olha só que questão maravilhosa. Então, temos aqui, ó, foi lançado nessa quinta-feira, isso foi no dia 10/8/2023, o projeto da primeira estação de abastecimento de hidrogênio renovável a partir de etanol. Então, o etanol produzido de cana-de-açúcar é um combustível renovável que permite menos poluentes que os combustíveis fósseis. A combustão do hidrogênio emite zero poluente, formando apenas água como produto. Por outro lado, a produção de hidrogênio pelos métodos tradicionais tem custo elevado e sua armazenagem é um desafio devido à baixa densidade. Por exemplo, um mol de gás de hidrogênio, que tem 2 gramas por mol, a massa molar, ocupa 25 litros nas condições ambientes de temperatura e pressão, chamado CATP. A parceria etanol-hidrogênio divulgada na notícia pode mitigar esses entraves através de perspectivas animadoras para o meio ambiente. Considere as equações de combustão completa, tanto do etanol quanto do hidrogênio na tabela e a tabela de valores e calores de formação. Então ele dá aqui uma reação química para a gente. Nessa reação química aqui, ele faz a combustão do etanol e aqui ele faz a combustão do hidrogênio. Mas o que o exercício da FAMERP quer saber? Item A, escreva a fórmula eletrônica, ou seja, a fórmula de Lewis para a molécula do CO2. E na mesma pergunta ainda fala assim, qual o volume ocupado por 100 gramas de gás de hidrogênio na CATP? Vamos lá, então vamos começar aqui respondendo a questão A. O que é o CO2? O CO2 ele é feito então de carbono. O carbono é do grupo 14 da tabela periódica. O oxigênio é do grupo 16. Então, quando a gente começa a estudar química, a gente sabe que os compostos fazem ligação química. Então, vamos lá. O carbono está no grupo 14 e tem 4 elétrons na camada de valência, ou seja, 4 elétrons que ele vai usar para fazer ligações químicas. De acordo com a regra do octeto, o subnível S e P completos dão 8 elétrons, que estabiliza o átomo. O oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Então, eu vou desenhar os 6. Vou desenhar de outra corzinha aqui, ó. Opa, bonito aqui. Então, olha só, o oxigênio tem 6 elétrons. Se ele fizer duas ligações com o oxigênio, com o carbono, o oxigênio já fica com 8 elétrons. Porém, o carbono ainda não. O carbono está com 6 só. Então, eu coloco o outro oxigênio, né? Porque a molécula é CO2, né? Tem dois oxigênios. Então, a gente tem, então, agora exatamente 8 elétrons um carbono, 8 elétrons, desculpa, 8 elétrons em um oxigênio, 8 elétrons no outro oxigênio, e o carbono também está com 8 elétrons. Então, temos então a molécula, né, do CO2 com a fórmula eletrônica apresentada. Então, a primeira parte aqui da equação, ok. Agora vamos para a segunda, né? Qual o volume ocupado por 100 gramas de hidrogênio na CATP? Vamos voltar ao texto e o texto nos diz o seguinte, que cada 1 mol de gás de hidrogênio a gente tem 2, né, 2 gramas. E ele fala que na CATP, ou seja, condições ambientes, a gente tem 25 litros. Ok, então vamos lá. Então, olha só. 1 mol eu tenho 25 litros. Mas 1 mol eu preciso de 2 gramas. Ah, legal. Então, se eu tiver 10 gramas de hidrogênio, quanto que eu vou ter? Bom, 2 para 5 na verdade, aumentou 5 vezes mais, né? Então, aqui, se a gente fizer essa continha, vai dar 250. É, calma, 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 que eu estou pegando o dado errado. Eu tenho que saber o de 100, não é 10, não. Eu falei, oxe, tá estranho essa conta. É os 100 gramas aqui em cima. Então vamos lá. 2 para 100, 50 vezes mais. Então vamos lá. 50 vezes 25 vai dar 100, 1.250 litros. E bate exatamente com a nossa resposta, que a gente já tinha feito anteriormente. Perfeito. Então aí sim, o item A, parte 2, ok. Então, olha só que desafio: 100 gramas de hidrogênio, uma massa muito pequena, 1.250 litros, então é um volume muito grande. Logo, tem que trabalhar com pressões e torna perigoso o hidrogênio com sua alta pressões, que ele pode ser explosivo. Ah, tá aí os entraves. Vamos lá. O item B. O item B ele fala o seguinte: calcule a energia em kJ produzida para cada 10 gramas de gás de hidrogênio e depois a entalpia de combustão do etanol. Bom, então vamos lá pegando a equação aqui, ó. Gás hidrogênio reage com gás oxigênio, forma água. E esse mais aqui quer dizer que libera calor, 286. Então vamos lá. Então, o item B, gás hidrogênio reage com meio O2, que vai formar então uma molécula de água e libera 286 kJ.
Então, 1 mol de gás hidrogênio, em outras palavras, está liberando 286 kJ. Se eu vou colocar aqui que é se a gente poderia pensar que o ΔH é 286. Isso acaba estranhando os alunos. Quando eu tenho mais calor na minha reação, quer dizer que é mais calor, quer dizer que é calor liberado. Ah, que é a mesma coisa que escrever ΔH negativo. Ah, legal, tem que ficar esperto com isso. Se a gente pensa que é positivo, que a gente pensa que é ΔH, a gente vai pensar que o processo é endotérmico. Não, nada a ver. 1 mol de gás hidrogênio, ele fala no texto, vale 2 gramas. Então, se 2 gramas liberam 286 kJ, eu coloquei o negativo aqui para a gente lembrar que é exotérmico. Então, agora sim, 10 gramas de hidrogênio vai liberar quanto? Agora sim, 5 vezes a mais o valor, né? Então a gente vai ter 1.430 kJ de energia que vai ser liberado. Então essa é a quantidade que vai ser liberado de energia quando a gente exatamente está queimando, né, o hidrogênio, somente 10 gramas de hidrogênio, ou seja, uma pequena massa vai gerar muita energia, que acaba sendo muito interessante. E lembrando que o produto final é água gasosa, ou seja, a gente não tem uma emissão de poluente nesse caso. Beleza. Então, essa é a parte da equação 2. E item B. Qual a entalpia de combustão do etanol? Para isso, a gente vai ter que voltar lá para a equação do etanol, que exatamente é essa. O etanol reage com oxigênio, forma CO2 e água. Então, vamos escrever aqui, ó, C2H5OH, que esse cara aqui é o etanol, reage então com 3 moléculas de gás oxigênio. Estou exatamente copiando o texto lá. Vai formar 2 CO2, que é o gás carbônico. O aluno pergunta, professor, mas ele não gera gás carbônico? Como que ele é mais interessante que o outro combustível? É porque a plantinha, no ciclo de vida de um homem, ela consegue recuperar o CO2 na fotossíntese para a produção de etanol de novo. Então, por isso que é renovável. E aqui vai formar, então, 3 moléculas de água e o ΔH é o que a gente quer saber. Então, calcule a entalpia de combustão dessa reação. Substância simples, que é o caso do O2, a gente preconiza que a entalpia é igual a zero, então não tem valor de entalpia aqui. Para o etanol, a gente vai olhar a tabelinha aqui, ó, vale 278, maravilha, 278 kJ. Na nossa tabelinha, a gente tem o CO2, para cada mol, né? Então, olha só, o CO2 é 394 kJ. Só que olha só, aqui eu só tenho 1 mol, então exatamente esse valor. Aqui eu tenho 2, então eu vou ter que fazer por 2 mols. Então eu vou multiplicar esse número por 2. Multiplicando por 2, se fosse 400, dava 800, vai dar 700. Aqui é 6, então é 12, 788 kJ. Aqui eu tenho 3 mols. E, professor, naquela tabelinha não tem água. Não mesmo. Mas tem a equação falando da água. E aqui, esse calor que tem aqui embaixo é o calor da formação da água. Lembrando que calor no produto, como mais calor, quer dizer que a energia é liberada, ou seja, ΔH negativo. Então, uma pegadinha aí. Então, olha aqui, é 3 mols, então é 3 vezes 280, deixa eu, 285, 86, 286 kJ. Daí tem que fazer a continha aqui. Bom, eu já fiz a continha, dá 858, né? Tem que fazer aqui vezes, né? 858. Bom, o ΔH da reação é muito simples calcular. É H de produtos menos H de reagentes. Então, só que eu tenho que lembrar quem é quem, né? Então, olha só, antes da minha reação, antes da seta, então essa parte aqui são os reagentes e aqui depois da seta são os produtos. Então, eu vou pegar os valores dos produtos para determinar meu ΔH. Quem são meus produtos? 788 menos 858 menos os reagentes, que é 278. Ao executar a conta, esse menos com menos fica positivo, e eu vou ter um valor, então, negativo aqui, 1.368 kJ. Essa é a energia, então, a entalpia da combustão do etanol. Bom, feito! Então, a gente tem lá essa questão muito interessante. Ele coloca sobre o hidrogênio combustível renovável,
e a gente tem como resolver essa questão aí para os dados termoquímicos. Tá ok? Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, não deixe de curtir o vídeo, colocar um comentário aí. Obrigado, até mais.